eu estou fora dessa. O meu salário de 10 paus, não estou certamente com equibatismo. Certamente não estou indiferente à dor da maioria da população, mas objetivamente eu não ganho 3 salários mínimos que contempla 76% do povo brasileiro, cujos 3 salários não alcançam o salário mínimo necessário de R$ 2.800 que manda o Diese para uma família de 4 pessoas. Vocês são analfabetos em economia política a ponto de não saber o que é o salário mínimo necessário e come essa golésima, essa maionese de quinta de uma nova classe média, como se o Brasil fosse de middle class. Ignorantes que são, reprodutores que são, idiotas que são, cultivam esses pequenos caprichos da vida acadêmica como se isso fosse garantir para vocês como profissionais e para o Brasil como país um projeto consistente. É de chorar, é uma tragédia cotidiana que se estabelece entre vocês. Vocês comem, a propósito das novidades, vocês comem todos os dias, né, dessa derrota gigantesca, profunda, do intelectual pelo acadêmico, que fez nós fazer aqui a crítica da razão acadêmica. Vocês comem, vocês têm tesão pelo acadêmico. Vocês são treinados desde a primeira fase a fazer uma citação. Uma citação não é mais do que uma repetição canônica de um autor estrangeiro de merda, que pode ser muito bom, como Bobbio pode ser muito bom para a crítica do sistema político italiano, mas não é um autor universal. Não é um autor universal. É só um autor italiano. Como John Rawls não é um autor universal, é só um autor inglês. Como Thompson, ou Hill, ou Hobsbawm, mesmo os historiadores da história, da historiografia marxista inglesa, não é um autor universal, é só historiografia inglesa, nada mais. E vocês são treinados na arte repetitiva, enfadonha, alienante de quinta, de citá-los 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Vão buscar a legitimação de uma ideia sobre Lima Barreto, esse autor genial do Rio de Janeiro. Vão buscar a legitimidade de um autor europeu. Não sabe que o negro antenado, literário, fundamental da cultura brasileira, como Lima Barreto, não precisa pedir licença para ninguém. Mas vocês passam a universidade inteira como historiadores sem ler Lima Barreto, porque vocês são treinados na arte da especialização. Um historiador nada sabe de geografia, o geógrafo nada sabe de economia, o economista nada sabe de sociologia e o sociólogo nada sabe de política, e por isso são todos analfabetos. Por isso estão todos submetidos a uma divisão social do trabalho, que é a expressão burguesa do conhecimento na universidade, cuja função não é outra do que a reprodução ampliada do capital. E vocês aqui, historiadores disciplinados, buscando a mão do rei de Fernando Braudel, nem sabendo que Fernando Braudel mudou a concepção de espaço dele quando ele veio para o Brasil, porque ele é um historiador de quinta, lá na França. Só se fez quando veio para os trópicos. Mas o idiota do historiador, vocês, futuros historiadores, têm tesão pelo francesinho. Não sabe a trajetória de Lévi-Strauss, que aprendeu aqui a ser antropólogo. Não sabe de Roger Batiste. Não sabe porra nenhuma, porque vocês seguem os professorzinhos medíocres e acadêmicos de vocês, querendo no futuro substituí-los, sem preocupação nenhuma com a historiografia brasileira, sem preocupação nenhuma com um projeto revolucionário de país. Esse é o quadro da Universidade Brasileira. Está achando que eu pinto mal? Que eu pinto com tintas muito escuras? Pense, por exemplo, o depoimento de um educado economista como
Aloysio Mercadante, ministro de Ciência e Tecnologia, vai para o Senado. Olha como a universidade ensina de costas para o Brasil. Ensina de costas para o Brasil. Olha a ignorância de vocês, historiadores de quinta, sobre o que vocês estão comendo como currículo. Quer falar sobre essa reforma aqui de currículo? Quer encarar essa? Eu vou dizer como é que faz. Estão brincando de fazer reforma curricular? O que estão fazendo? Estão querendo uma revanchinha com o professorzinho? Estão querendo ganhar um centro acadêmico na disputa gota corrente? Nem começaram a entender do que se trata. Existe no Brasil a copaíba. A copaíba é uma planta que só dá aqui, não dá nos Estados Unidos, não dá na China, não dá na Alemanha, não dá na França. Os historiadores ignorantes da natureza não sabem da copaíba, porque estão demasiadamente ocupados com as quinquilharias europeias, as migalhas ideológicas europeias, como diria o grande César Vallejo, esse extraordinário poeta e pensador peruano. Vocês estão muito ocupados com essas coisinhas. Vem aqui para participar, pegar uma conferencinha e mais um comprovante nesse encontro de história. Já para começar na caminhada canalha rumo ao futuro professor doutor. É isso que vocês querem. Vocês não sabem que no meio tem um país, que no meio tem milhões de pessoas que estão fundidas, que estão exploradas, que estão oprimidas, que não têm alternativa nenhuma, que às 22h08 da noite não podem estar ouvindo, porque estão, sabe onde? Nas igrejas, sob o impacto de um pastor protestante, ou diante, como diz o Ludovico Silva, da televisão, comendo ideologia. Nós estamos, como recordou o Valdir, num sistema mundial de produção de conhecimento. É o capitalismo que vocês não querem pronunciar a palavra, o sistema capitalista. Esse sistema montou um sistema mundial de produção de conhecimento. Professorzinho que você gosta, meu bem, que você gosta, queridinho, e você que é tão simpático, com essa carinha de inteligente, vocês participam de um sistema mundial de produção de conhecimento, em que mandam para as revistas, que julgam ser revistas internacionais, os seus papers. Essa revista, que não é uma revista internacional, porque eu nunca na minha vida encontrei uma revista internacional. Eu busquei feito um desesperado uma revista internacional, e só encontrei uma revista germânica, que a cabeça colonizada de merda dos historiadores chamam de revista internacional. Eu só encontrei uma revista gringa de Boston, que a cabeça alienada de quinta dos historiadores chama de revista internacional. Eu só encontrei uma revista de Lyon, na França, de quinta, que a cabeça de oitava do historiador latino-americano julga ser uma revista internacional, e é só uma revista regional francesa. Manda para lá o artigo. O guatemalteco faz a mesma coisa, o da Indonésia a mesma coisa, o do Sudão a mesma coisa. Tem um alienado em cada parte do mundo fazendo exatamente o que vocês estão fazendo. Mandam para lá nos States, lá na Alemanha, lá na França, tem um consórcio entre empresa privada, Estado e universidade, recolhendo todo esse conhecimento. No caso da história, tem um efeito perverso, porque a história é basicamente eurocêntrica. Não está a história das lutas do povo palestino, não está dos povos da Pachamama, não está a história de Hugo Chávez, está a historinha do gênero, do feminismo, do pluralismo, do ismo, e uma quantidade de quinquilharias de quinta.
sendo estimulada pelo sistema de pós-graduação. Isso que é perverso na área da ideologia, da formação. Na área da ciência é trágica. A dona Dilma diz: ciência sem fronteira, nada pode ser mais idiota que ciência sem fronteira. You know? A ciência é com fronteira. No mundo capitalista, a ciência chama-se patentes. E o que faz o Brasil? Eu recordava a Copaíba, porque o ministro Aloysio Mercadante foi no Congresso Nacional, no Senado, e foi inquirido sobre a produção de conhecimento. Esse idiota do Jorge Guimarães da CAPES, que vocês gostam, o orientador de vocês tem tesão, que na pós-graduação é bem quisto, ele chama de produção de conhecimento a publicação de artigos, de papers, que é nada. Mário Schember, esse físico baiano, cabeça feita, dizia: publico raramente. Rui Mauro Manin, que nós estamos publicando com 40 anos de atraso pela primeira vez, dizia, quando voltou do exílio: Rui, publicou algo? Ele dizia: não, eu não tinha nada importante para dizer. Que contraste com a universidade miserável que vocês se encontram, disposta a publicar um conjunto de, que os mexicanos chamariam de refritos, ideias um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mistura tudo, cita 10, 12 autores e manda bala. Essa é a canalice em que muitos estão. Não só o number one, não só o Big Boss, os aprendizes, todos sendo iniciados nesse evangelho de quinta, nessa promiscuidade total que é o chamado ambiente acadêmico. Pega isso e manda para lá. Então, retorna aqui, veja como isso é perverso na área de ciências sociais, na economia, na filosofia, na história, na geografia. É mais perverso ainda na área da ciência. A Copaíba, pense a Copaíba. Se fizer, a Copaíba é anticancerígeno, analgésico, planta brasileira. 86% de todos os papers publicados do mundo sobre a Copaíba são de pesquisadores brasileiros. E nós não temos nenhuma patente. 7 patentes dos Estados Unidos, 5 patentes dos ingleses, 4 patentes dos franceses, 3 patentes dos chineses, e assim sucessivamente. Nenhuma patente brasileira. O idiota, esse que você tem tesão por ele, o professorzinho da pós-graduação, manda um paper com a matéria-prima da Copaíba. Ele vai para o meio do mato, isso faz estudos de laboratório, manda para lá. O cara publica na revista gringa. Lá na revista gringa, que o idiota pensa que é uma revista internacional e é só uma revista gringa, porque revistas internacionais nunca existiram e não vão existir jamais no mundo das nações. Pega esse conhecimento e patenteia e manda um analgésico para a farmácia da periferia capitalista. O coitado alienado completo que mandou o paper para lá, que deu o analgésico, vai na farmácia e compra o remédio, o analgésico quando tem dor de cabeça, com parte do seu próprio conhecimento e paga royalties. Quando o vagabundo do Paulo Renato começou isso em 1994, e depois veio Cristóvão Buarque, e depois veio Haddad, e depois vieram todos esses ministros irresponsáveis, com todos esses reitores medíocres que governam as universidades de vocês, com todos os coordenadores da pós-graduação que vocês respeitem e acham que são ótimos. Esses caras, todos, quando começou esse negócio de publicar paper, o balanço de pagamento brasileiro começou a aparecer uma tendência. Qual é a tendência? A tendência é uma só. Nós começamos a pagar royalties. Em 94, pagávamos 280 milhões de royalties por ano. E foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. E o ano passado, 3 bilhões e 200 milhões de royalties. Ou seja, quanto mais a Universidade Brasileira publicou, mais royalties pagou. Entenderam? Entenderam o que está acontecendo? Vocês chamam
e produção científica, a publicação de papers. Papers, you know? You understand me? You, beautiful girl. Entendeu? Manda e publica os artiguinhos. Vai para lá, eles patenteiam, mandam para cá o produto, paga royalties na farmácia, o balanço de pagamento rompe e o professor aparece na universidade colonialmente dizendo: publiquei numa International Magazine. Exibe no corredor na forma de orgulho colonial a sentença do seu algoz, para o qual ele trabalha feito um operário do ABC, tão idiota quanto o Lula, um funcionário de multinacional, que tem tesão de motor mecânico, sem nunca ter tido fora GM. Entendeu? Está vendo que vocês que se sentem muito superiores aos operários são idênticos a eles na alienação que fazem todos os dias. Essa é efetivamente a derrota acadêmica do intelectual. Duas palavras finais. O Valdir mencionou aqui. Na universidade tudo vai bem, desde que vocês não queiram mudar o currículo. Se quiserem mudar o currículo, vão tirar a zona de conforto dos professores. Se quiserem mudar a historiografia, eu me encontrei com o Ariano Suassuna na semana passada e fiz uma entrevista com ele. Nós estamos aqui, eu vou fazer o teste dele. Quem conhece Matias Aires? Levanta o braço. Quem conhece Kant? Quem já ouviu falar em Kant? Levanta o braço. Que merda, vocês são alienados. Idiota. Sabe por quê? Os dois são, tanto Kant como Matias Aires, pertencem ao mesmo século. Os dois. Matias Aires é o principal filósofo brasileiro do período colonial. Escreveu sobre a fortuna, 2, 3 ensaios maravilhosos, desconhecidos. Mas Matias Aires é brasileiro e é paulista, de tal maneira que ele não sabe. Mas vocês, eurocêntricos, formados no cânone do eurocentrismo, acham que o conhecimento mesmo é do Kant. Nós vamos pegar, quem ouviu falar em Antônio da Silva Mello como historiador da cultura brasileira? Levanta o braço. Quem ouviu falar de Franklin de Oliveira? Levanta o braço. Quem ouviu falar de Álvaro Vieira Pinto? Melhorou. Só o populismo. Está vendo como é que é? O que eu quero dizer é o seguinte: a ignorância de vocês sobre a cultura brasileira é gigantesca. A idiotice de vocês, sabe por quê? Quero concluir com isso. Você pode ser comunista, ser solidário à importante causa palestina, estar contra o colonialismo na África. Vocês podem ser solidários à Bolívia, ao Equador, à Venezuela. Os professores vão olhar vocês carinhosamente e vão dizer que bom, os nossos alunos participam do político. Desde que vocês não façam a pergunta: professor, vamos revisar nessa caixinha onde diz História da América o conteúdo? Se fizerem isso, ele te declara imediatamente inimigo. E vocês imediatamente se acovardam, porque vocês não têm fibras. Vocês são moloides. Vocês querem seguir o mestrinho. Consideram de maneira fetichista que o mestre ou o doutor é um ser efetivamente superior, quando não é nada mais
do que alguém que passou por um mestrado e por um doutorado, destituído de saber, cuja função só foi dada aqui como reprodução da ordem dominante. Tão longe vocês de tocar nisso. E veja a tragédia, e com isso concluo. Os estudantes são a única força capaz de ensaiar uma mudança na universidade. É claro, não vão mudar coisa alguma se não tiver uma mudança na sociedade. Olha só, até maio, a dona Dilma tinha 78% de aprovação. O Brasil é um país de classe média. A saúde e a educação estavam avançando. Os economistas divulgavam que o IDH era ótimo, estava crescendo. E vocês todos entraram nessa. Não se deram conta jamais que o Brasil está governado por um consórcio petucano, expressão que eu pego do meu amigo Gilberto Vasconcelos. Petistas e tucanos, com PCdoB junto, com um monte de gente simpática. Está tudo na base aliada. Esse consórcio petucano é a forma de dominação burguesa no Brasil. O que diziam meus amigos de esquerda no governo e na oposição? Nildo, não tem correlação de forças na sociedade brasileira. E eu dizia, apareceu Chaves, apareceu Evo Morales, apareceu Rafael Correa, apareceu Cristina Kirchner, apareceu até a dona Dilma, apareceu tudo. E parece que não mudou nada. Aí veio a crise de 2007, 2008 nos Estados Unidos, uma crise gigantesca, que o neoliberalismo caiu de queixo, os keynesianos tomaram a condição lá. E aí os governos europeus começaram a aplicar plano de ajuste, e se é um governo de esquerda, socialista, é substituir um governo de direita. E a massa protesta e substitui esse governo de direita por outro que é de esquerda, e substitui, e a crise é imparável. A correlação de forças mudou no mundo inteiro. Só no Brasil parecia que não. O horizonte nosso tinha que ser o horizonte das políticas públicas do Estado burguês brasileiro, comandado por Lula e por Dilma. A idiotice de vocês. Vocês, pensando que podiam mudar a realidade brasileira com o voto, parados, esperando a próxima eleição, reduzindo a política à eleição, renunciando à militância revolucionária, aceitando a militância eleitoral nos partidos que aí estão, como se fosse uma nova praxis política, capaz de mudar o Brasil. Incapaz. Só vai reproduzir o Brasil da classe dominante, do Eike Batista e da Rede Globo. Isso que está aí não faz outra coisa senão. Aí apareceu o movimento Passe Livre, que nasceu lá em Floripa, há 13 anos atrás. Em São Paulo, seus idiotas, o movimento Passe Livre tinha 40 militantes. Era uma vanguarda, mas não eram vanguardistas. Levantar a massa, sabe por quê? Porque em São Paulo tem 3 a 4 milhões de pessoas que gastam 1, 2, 3 e até 4 horas diárias no transporte. E o transporte é tão caro que consome 31% do salário do trabalhador, que milhões de pessoas preferem caminhar para o trabalho, indo e voltando, do que pagar o ônibus. Quando 40 militantes levantam isso, milhões se levantam porque as suas reivindicações. Os historiadores estavam ocupados com o gênero. Os historiadores estavam ocupados com o pós-modernismo. Os historiadores estavam preocupados com a história regional. Os historiadores babacas, cúmplices da barbárie brasileira, estavam de costas para as grandes questões do nosso povo, como os economistas, como os engenheiros, como os filósofos, como os políticos, como os sociólogos, como os arquitetos, e como todos eles, e não como ninguém, porque eu não gosto deles. Estavam todos ali. 40 se levantaram e levantaram a massa. Que dias maravilhosos. O historiador não sabia dizer coisa alguma. A filósofa municipal Marilena Chauí, aquele horror de filosofia, descobriu que tinha um protesto. Se afetou? Gosta dela? Uma mulher que não sabe pensar sem Spinoza. Se Spinoza disse
Se Spinoza não disse, ela não sabe o que dizer. Que foi cúmplice do Conselho Federal de Educação durante 10 anos. Que te oprimiu com esse currículo de merda que te forma na universidade tua. Essa gente foi que acordou. As massas se levantaram. E quando as massas se levantaram, e disseram que a saúde estava mal, que a educação estava mal, que o transporte estava mal, não teve por isso. Até Renan Calheiros começou a defender o passe livre. Tasso Genro implantou nas principais cidades gaúchas o passe livre. O passe livre se encontrou com a presidente Dilma, que, quero dizer muito claro, recebeu meu último voto na última eleição. Nunca mais votarei numa política como ela. Venha Aécio, venha qualquer um, vamos enfrentá-lo nas ruas, o que quer que seja. Esse governo é o governo da classe dominante. O Ministério da Educação é da classe dominante. Esse reitor aqui é da classe dominante. O chefe de departamento aqui é da classe dominante. Mas nem aqui, de todo o caralho, toda essa porra da classe dominante. Então, olha só, quando as ruas se levantaram, é isso que eu quero observar para vocês, como historiadores despreparados que são. Quando as ruas se levantaram, eu quero que vocês sejam honestos comigo aqui, com vocês. Quando as ruas se levantaram e disseram que estava tudo mal, vocês, a grande maioria, acordou naquele momento e disse: porra, da rua mesmo. Como é que eu não via? Como é que eu não enxergava? Depois passaram alguma coisa, vocês ficaram com medo de algumas rasgos autoritários, fascistas, contra os partidos, etc. Eu sou contra os partidos atualmente, porque efetivamente os partidos não estão com o povo. Eu que sou um leninista, eu que digo que um partido é fundamental, e eu que defendo que o PSTU renove sua prática política, que o PSOL renove sua prática política, que o PCO renove sua prática política, que o PCB renove sua prática política. São os 4 partidos nanicos que podem fazer algo que eu sou solidário com esse partido. Os outros estão todos submetidos à ordem dominante. Vocês, se fizerem uma análise de consciência, vão ver que depois que as massas saíram na rua, vocês começaram a reconhecer que a coisa estava muito ruim. E aí começaram a admitir: pô, realmente isso aqui não dá para seguir. Esse é o despreparo intelectual. Esse é o despreparo curricular. Esse é um historiador desconectado do pulsar das ruas, do coração latente do povo brasileiro, abandonado, oprimido, que não cabe sua dor no reino da classe média, que a Rede Globo, a presidente Dilma e o presidente Lula cultivaram na cabeça alienada e disponível de vocês. Ou vocês mudam isso, ou vão ter que fazer uma digestão moral dessa pobreza brasileira para justificar a cumplicidade do historiador com o subdesenvolvimento, a dependência, a submissão ao imperialismo, todas as nossas carências.